É um prazer imenso estar aqui mais uma vez. Nessa noite tão harmoniosa, a gente sente a energia, né? As coisas elas vão se convergindo para que a gente tenha uma noite agradável. A espiritualidade nos envolve. E é dessa forma que eu peço para que todos fechem os olhos e equilibrando os pensamentos, a respiração, mentalizando bons sentimentos, mentalizando aquilo que nos eleva. Vamos ser gratos pela oportunidade de estarmos reunidos neste momento para juntos caminharmos mais um tantinho no nosso aprendizado. E possamos todos nós, quem está do lado de cá, quem está no seu lar, compreender o que a espiritualidade amiga nos orienta e nos encaminha. Que todos sejam abençoados e protegidos. Que assim seja. Muito bom. Vamos ver aqui se vai dar certo aqui o trem, né? Muitas emoções. Olha que bonitinho. Boa noite, então. Esse tema de hoje foi bem interessante quando a gente vem falar nas quartas-feiras, porque o Zé Luiz me perguntou assim: Samuel, eu preciso saber o seu tema para eu poder montar o convite. Isso foi na sexta-feira, né? Eu falei, fica tranquilo que eu te passo. E, e aí me veio uma intuição que era de falar de algo muito presente nas lições de Jesus, de Cristo, que é o aprendizado, o conhecimento e a prática de mãos dadas, não é? E lá na parábola da figueira seca, Jesus já disse, né? O que precisamos da árvore são seus frutos. O que precisamos da religião são as suas boas obras. A religião de Cristo não é a religião das folhas, mas sim a dos frutos. Está lá em Caribá Schutel, num livro fantástico que ele interpreta várias, né, que ele faz uma leitura muito bonita das parábolas de Jesus. Então, as árvores sem os seus frutos, elas não vão a lugar nenhum, elas não cumprem o seu efeito. Não é? E é essa tônica que vai nos guiar nessa prosa. E eu brinquei com o Fernando agora há pouco, eu falei, faltava algo nessa apresentação para fazer essa conexão do porquê que a obra é importante, por que o conhecimento é importante. Deu certo. Então, é essa que faltava, que tudo começa com a nossa jornada. Então, tudo se principia com a jornada que nós desenhamos aqui nesse plano terreno, aqui nesse plano material. Não é? Então, tudo se inicia, obviamente que eu não vou entrar de maneira aprofundada, e esse não é o objetivo dessa conversa, num plano reencarnatório, mas tudo começa neste ponto, quando nós temos definidos, seja com a nossa participação mais ou menos presente, as razões que nos trazem de volta para uma nova vivência, não é? Por quê? Porque a reencarnação, como Kardec pergunta lá na pergunta 132, no Livro dos Espíritos, né, ele pergunta por que é necessário para o espírito reencarnar? E aí os espíritos respondem: Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisso é que está a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. Percebem? Então, olha como a reencarnação é fundamental. Ela não é só para a gente se melhorar, um passo na nossa jornada, mas ela também tem uma finalidade para que nós, individualmente, cumpramos o nosso papel na obra do Cristo. Podia parar aqui já, né, gente? Eu estava bom. Porque isso é muito potente.
quando a gente recebe essa afirmativa do plano espiritual, que a gente tem, além da nossa melhoria, a missão de cumprir, de completar uma obra da criação, isso é muito incrível. Então, o plano reencarnatório, ele vem com uma série de demandas de outras vivências, de resgates, de histórias, de melhorias, que nos levam à evolução. E é dessa forma que a gente vem para cá todas as vezes. E isso, eu quis pôr a jornada aqui de propósito, porque vocês imaginem o seguinte, uma escalada de uma montanha, uma trilha, uma maratona. Se o atleta não está pronto, ele não chega ao cume, ele não chega à linha de chegada. Se ele não fez toda a sua preparação, ele não vai chegar ao seu objetivo final. E é mais ou menos assim que acontece conosco. Nós recebemos uma série de ferramentais para cumprir essa jornada. E qual é o propósito dessa jornada? Além de cumprir esse plano reencarnatório, é a nossa evolução espiritual, porque nós não estacionamos, nós andamos sempre para frente. Podemos andar para frente num passo lento, mas é sempre para frente. A diferença é que nós temos uma natureza imediatista. 80 anos, 100 anos, 110 anos numa existência material, talvez seja um traço na existência espiritual, uma vírgula numa frase escrita no livro espiritual nosso. Então, a gente tem uma pressa, uma urgência que não combina com o ritmo e a frequência da criação. E por isso que a jornada precisa sempre de novos paradigmas. E, de novo, eu vou usar a escalada como ponto de partida. Você imagina um escalador de uma montanha do Everest, por exemplo, de uma montanha gelada, o quanto de adaptações ele precisa fazer para ele chegar no cume. Ele tem um plano prontinho ali. Ele sabe qual é a altura da montanha, 8.000 e tantos metros, ele sabe as intempéries que ele tem ali programadas pela questão climática, só que quando ele chega lá na montanha, o tempo muda, tem o deslizamento, tem os desafios de tudo que acontece, tem o próprio organismo dele, que não suporta, e aí ele precisa o quê? Pensar em novas saídas a cada momento. Há um caminho que ele precisa mudar, há uma corda que ele precisa prender em outro lugar, há um acampamento que ele tem que fazer mais num ponto diferente do que ele tinha previsto. Então, nós, para cumprirmos a nossa jornada, é muito importante trabalhar essa questão dos paradigmas. A jornada começa por aí. Se eu venho com a receitinha pronta do bolo, se eu venho achando que basta ler o evangelho e está tudo certo, provavelmente a gente não vai funcionar. Então, é aí que entra a segunda parte, que são os recursos. Porque a espiritualidade, ela sempre vai trabalhar com uma inteligência. Não é? Então, nós somos dotados de inteligência, nós somos dotados de conhecimento para que a gente consiga fazer uma construção para a felicidade de todos. Está lá na Palavra de Vida Eterna, na lição 165, vocês podem ler, que é muito boa essa lição, inclusive. Então, os recursos, eles servem para quê? Para que nós cumpramos esse plano reencarnatório e essa evolução espiritual que nós temos o direito, não é? Que nós buscamos. Então, se a gente tem essa missão... Opa, perdão, que eu passei aqui para frente, perdão. Então, se a gente tem todo um projeto desenhado, eu preciso ter recursos. Então, na sabedoria espiritual, nós recebemos os recursos. Quais são esses recursos? Os intelectuais, a nossa cognição, a nossa forma de interpretar, a nossa capacidade de aprender, a nossa capacidade de absorver,
a nossa capacidade de interpretar as situações. Então, esses recursos intelectuais, eles nos abastecem para que a gente consiga absorver tudo que a espiritualidade tem para nos ensinar. Por quê? Porque a partir das lições aprendidas é que a gente vai colocá-las em prática. Imagine se Kardec não tivesse a consciência e a capacidade de interpretar e codificar. Não é? Como seria? Será que teria sido outra pessoa que assumiria essa missão? Era ele naquele momento. Ele foi dotado de todos os recursos, de toda a intuição, de toda a consciência, de toda a curiosidade, de todo o ceticismo e de todo conhecimento científico. Porque precisava que fosse dessa forma. Percebe? Então, cada um de nós somos dotados com os recursos que nós necessitamos. Alguns com mais, alguns com menos. E quando fala com mais e com menos, não é em escala material. Nossa escala material ela não funciona para isso. Com mais e com menos, na visão escala material, mas sempre o necessário para cada um. Para aquele momento. Nós recebemos também os recursos físicos. E os recursos físicos é para nos levar mais além. Não é? Então, com a inteligência eu aprendo, eu estudo, eu interpreto, eu reconheço, eu vivencio. No físico, eu pratico. Se eu aprendo sobre a caridade, com o meu recurso físico, eu caminho até alguém. Com o meu recurso físico, eu abraço uma pessoa. Com o meu recurso físico, eu emito a minha voz. O meu recurso intelectual formula, o meu recurso físico emite. Aprende o que é, apreende através do que está lá do meu espírito, traz isso para esse mundo. O que é o amor, o que é o carinho, o que é o abraço, e eu, com o meu recurso material, eu abraço alguém. O ambiente é um recurso. Se eu vivo num mundo onde é uma verdadeira redoma hermética, onde tudo funciona bem, onde as pessoas não precisam de ninguém, onde as pessoas vivenciam as suas próprias experiências individualmente, esse ambiente não me ajuda a fazer tais coisas. E é interessante que olha só como a gente é levado para o tema. Ontem eu estava assistindo um episódio, olha só, vou trazer um episódio do Discovery, a série do Star Trek, em que, nesse episódio, aconteceu o quê? Era um momento que era após uma grande queima, que era como se fosse um fim de um mundo, né? Seria como se fosse isso numa interpretação material, e as pessoas daquela existência não tinham a experiência de empatia. E aí uma pessoa que vinha com experiência anterior foi introduzida naquele grupo para ensinar essas pessoas a se apresentarem e a se amarem. O que acontece nesse episódio? Acontece um acidente muito grave. E como é que essas pessoas sobrevivem? Vocês imaginam já, né? É preciso que todo mundo contribua um com o outro. Eram 4 pessoas, eram 5. Ficam 4. Esses 4 entendem que ou eles se contribuem, ou eles se complementam, ou eles se apoiam, ou eles não chegam a lugar nenhum. Então, quando eu assisti essa cena, eu pensei, olha como é interessante. Isso é uma cena sobre ambiente. O ambiente que eles tinham era protegido. Não cabia empatia. Não cabia essa proximidade. Quando eles foram colocados num ambiente mais hostil, um ambiente de sobrevivência, era necessário a cooperação. Era necessário essa aproximação. Bom demais, né, gente? Então, o ambiente nos ajuda. Então, muitas vezes, os recursos são as dificuldades, são as tragédias, são os grandes acidentes, são os momentos duros da nossa família, são os momentos duros que nós vivemos no trabalho. Então, o ambiente é importante. Mas não tem só esse lado. Porque também a espiritualidade nos manda os nossos companheiros e companheiras de jornada, que são nossos irmãos espirituais que estão nesse momento nessa casa,
Porque todos nós somos companheiros espirituais, mesmo cada um na sua casa. Todos nós vibramos uns pelos outros aqui. A esposa, o marido, o filho, a filha, a mãe, o pai, a avó, o vô, o sobrinho, o neto, são nossos companheiros. Aquele grande amigo, aquela grande amiga. Então, olha quantos recursos nós ganhamos para aquela jornada. Recursos intelectuais, recursos físicos, um ambiente propício para a prática e companheiros para nos ajudar. E aí o que falta, será? As conquistas. Porque quando eu tenho o meu lado intelectual, o meu recurso físico, um ambiente propício, e eu tenho companheiros de jornada, o que eu conquisto? Eu conquisto um equilíbrio. Quando eu faço o bom uso de tudo isso, eu conquisto mais conhecimento, porque eu aprendo mais, eu me interesso mais, eu busco mais. Eu atinjo uma maturidade, essa maturidade não tem a ver apenas com a idade, porque nós temos jovens que são muito antigos. E nós temos pessoas experientes que são muito jovens, talvez. Então, nós adquirimos uma maturidade. Essa maturidade ela tem mais a ver justamente com esse equilíbrio, em que eu não dou conta de tudo, e que eu não sou perfeito, e que eu não vou acertar todas. E que hoje, mais cedo, eu estava bravo com uma questão, e que agora eu posso estar melhor. Então, as conquistas são os aprendizados diários com aquele ambiente. As conquistas são as experiências que a vida nos dá, o tempo todo. E ela vai contribuindo e contribuindo para que eu consiga fazer lá aquela minha jornada inicialmente. É essa que é a ideia. É essa que é a ideia. E na mesma lição 165, Emmanuel nos fala, para aquele que acha, para aquele que acredita, que ele tem tal situação para o bem próprio, para o uso dele, né? Que a gente recebe um recurso, uma capacidade intelectual, uma capacidade física, uma capacidade financeira, às vezes, para nós. Não. O Senhor é quem lhe faculta os elementos essenciais da sustentação do próprio equilíbrio. Para quê, gente? A fim que se empregue o corpo no levantamento do bem geral. Percebe? Nós recebemos todos esses recursos, nós atingimos o conhecimento, a maturidade, os aprendizados e a experiência para que a gente empregue para o bem geral. É para isso. Percebem por que conhecimento e práticas andam sempre de mãos dadas? Percebe que toda vez que vocês veem as lições do Cristo no Evangelho, ele sempre está fazendo algo por alguém que necessita? E não mandando fazer? Não é interessante? E aí nós temos um propósito. Nós temos um propósito muito claro, que faz parte do nosso papel repartir o que é bom para quem tem necessidade. Então, o propósito desses recursos, o propósito da nossa jornada lá atrás, dos recursos que nós recebemos, não é? De tudo que a gente recebe, das conquistas, é justamente isso. A gente conseguir praticar a caridade, é a gente buscar o amor, distribuir o amor, porque o amor, quanto mais você reparte, mais ele se multiplica. É o nosso desenvolvimento, porque o nosso desenvolvimento ele não pode ser colocado de lado. Faz parte, a gente vem para se desenvolver. Através do último item, as obras. As obras são as nossas razões.
Quando a gente voltar, quando a gente retornar à pátria espiritual, as nossas mãos estarão como? Se o tempo todo os nossos braços ficaram assim cruzados, elas vão estar vazias. Mas Cristo deu as mãos para a gente estendê-las para frente, para o próximo. Então, o nosso propósito maior, lá do plano reencarnatório, lá da nossa jornada, é a caridade, é o amor, é o desenvolvimento, são as obras. E onde que é o nosso local de prática, gente? Onde que é o nosso local de prática? A gente podia falar que é o planeta Terra, é mais fácil, né? Mas o nosso local de prática é na família, o tempo todo, é na comunidade, o tempo todo. Vocês observam o trabalho que o CEVAC faz, é um trabalho bonito, está sempre em campanhas, ajudando as pessoas, ajudando quem precisa, e você vê tantos outros grupos de apoio fazendo o mesmo trabalho, não é? Então, esse é o nosso papel, essa é a nossa missão, não é? Então, por que Cristo nos deu muitas lições, e a gente precisa aprender todas essas lições. Mas é importante que nós aprendamos, no entanto, a praticá-las, traduzindo-as em ação, no cotidiano, para que a nossa palavra não se faça vazia e a nossa fé não seja vã. Está lá na lição 159, no Palavra de Vida Eterna. Aprendamos, no entanto, a praticá-las, traduzindo-as em ação. Percebe? Então, toda a lição do Evangelho, todas as lições que nós temos, elas só serão úteis, elas só serão aprendidas e aprendidas, trazidas para nós, aprendidas, né, colocadas em prática, se nós a traduzirmos em ação. Assistir uma palestra de 2 horas sobre caridade e não praticar caridade não vai fazer nenhum sentido. Assistir uma palestra sobre boas ações e não fazer uma boa ação não vai fazer muito sentido. Percebe? Então, o local de prática está aí. E nós sabemos que nós aprendemos aquilo que praticamos. Então, se a gente faz bastante vezes o bem, a gente vê que fazer o bem dá certo mesmo. É praticando. O escotismo é assim. A gente ensina assim, todo mundo aprende praticando. O tempo todo. Então, a família é um ponto de prática. A comunidade é um ponto de prática. Lembra do ambiente lá no começo? O ambiente é um ponto de prática. Então, se a gente começar a observar na nossa casa, se a gente começar a observar no nosso condomínio, começar a observar no nosso bairro, começar a observar no nosso entorno, nós vamos encontrar muitas oportunidades de ajudar. Muitas oportunidades de colocar em prática todo o conhecimento que a gente adquire num curso da doutrina espírita, numa palestra de quarta-feira, num livro que eu leio, num filme que eu assisto, o tempo todo, numa conversa que eu tive com um amigo. Gente, a Terra é uma grande escola. Tem gente que tem uma pressa danada de ir embora da Terra, né? Quando for a hora de ir, a gente vai, né? Mas não precisa ter pressa. Eu lembro muito do vovô Antônio. Eu estou lembrando muito do vovô Antônio esses dias, interessante. Ele deve estar aqui me intuindo algumas vezes. Ontem eu falei sobre ele, né, Sérgio? Sobre o vovô Antônio. E eu lembro que ele falava para a gente, né? Ele bem senhorzinho, quase nos seus 90 anos. E ele falava assim, lá é muito bom, viu? Mas eu não tenho pressa de ir. Então ele tinha um conhecimento muito bom, ele era bem elevado, mas falou, não precisa me levar, eu não estou com pressa. Então, a gente não precisa ter pressa, gente. A gente não precisa ter pressa para nada. Porque aqui é uma grande escola, e se a gente souber fazer uso do nosso tempo, dos nossos recursos, dos nossos aprendizados, da nossa jornada, a gente vai longe, e a gente vai longe feliz. Eu ouvi ontem de alguém, acho que foi na nossa aula, que é meio comum, que a gente não veio aqui para ser feliz, a gente tem momentos felizes. Eu discordo totalmente.
A gente veio para ser feliz, porque o Espírito nasceu com a intenção e nasceu com a missão de ser feliz. A gente não consegue porque a gente tem muita inquietude, porque a gente tem uma urgência, porque a gente espera mais de nós do que nós somos capazes de entregar. Essa que é a verdade. A gente espera muito mais de nós do que nós somos capazes de entregar. E, ao mesmo tempo, nós subestimamos, olha como é um contraditório aí, nós subestimamos o tamanho do passo que nós somos capazes de dar, com pequenas ações. Então, nós viemos sim aqui para ser felizes. É que a gente capenga, mas a gente veio para ser feliz. O tempo todo. Inclusive nas dificuldades. Porque se não é a espiritualidade, se não é essas lições que nós temos, se não é o conhecimento, se não é esses companheiros de jornada que estão dos nossos lados, imagina como nós estaríamos. Nós nos sustentamos o tempo todo, e vai ter sempre um que vai estar mais baixo, mais alto, mais assim, mais assado, mas sempre pensem na casa com amor, com carinho, e quando nós tivermos intenção com a casa, estenda sempre a todos os trabalhadores, alunos, expositores, cursandos do Brasil inteiro, do mundo, por que não dizer, né, Sérgio? Façam isso, porque essas pessoas todas estão congregadas conosco. Então, o que eu tinha para falar hoje era exatamente isso. Olha, eu estou com 3 minutos, graças a Deus. Então, o que eu tinha para falar hoje era justamente que prática e conhecimento devem andar assim de mãos dadas o tempo todo. Porque é assim que Cristo pediu, é assim que a espiritualidade nos ensina o tempo todo, e Paulo foi um que nas cartas dele, ele não poupava uma comunidade que ele mandava. O tempo todo ele exigia ação, ele exigia ação, ele exigia ação. Por quê? Porque a espiritualidade o intuía para isso. Não é? Então, a gente percebe uma facilidade até, né? Porque falar é fácil, né? Assim, fica um pouquinho mais organizado as coisas assim, nessa fala. Mas é uma questão de busca e de aceitação dos nossos limites. Só isso. E juntos, quando eu falo juntos, é juntos, nós aqui, a espiritualidade que nos orienta, cada um de nós temos os nossos orientadores, vamos dar conta. É só ter essa consciência. Que possamos ser gratos por essa oportunidade, que possamos evoluir nessa jornada que nunca termina para melhoria. Que assim seja.